É isso aí, sejam bem-vindos à minha oficina. E nesse vídeo eu vou falar de um equipamento que gera muitas controvérsias. Vamos falar da Fujitsu Essential, a linha de entrada da Fujitsu. Ela se chama Fujitsu AirStage Essential. Na verdade, quando você compra o equipamento, quando a gente vê o equipamento, ele não tem nem o nome Fujitsu, tá só AirStage. Para quem não me conhece, me chamo Michel Mick, aqui do canal Geração Inverter, e sejam muito bem-vindos. Sobre o equipamento AirStage, eu comecei a ver esses equipamentos ali por volta de 2023, mais ou menos, quando a Fujitsu trocou o nome, acrescentou o nome AirStage ali, coisa que não tinha antes. Pessoal em treinamento falava que a AirStage já existe no mundo inteiro, no Brasil veio mudar. Eu mesmo achei muito estranho. Eu sou fã de Fujitsu, eu trabalho com esses equipamentos desde lá do começo dos anos 2000, quando a Fujitsu ainda não tinha toda a força que tem no inverter, como hoje, A Fujitsu ela entrou ali em 2008 com os equipamentos inverter, que são a maioria das placas de reparo que eu recebo é dessa época, de 2008 a 2010, Já são aí 15 anos, 16 anos, 14 anos de uso, então os equipamentos estão dando os problemas agora, mas mesmo assim são recuperáveis. Esses equipamentos eram excelentes. No meu ponto de vista, a Fujitsu fez uma baita cagada ali, ter colocado um equipamento white label, O que seria um white label? Ela comprou de algum chinês o equipamento ali para ser montado no Brasil, para ganhar isenção de impostos, e colocou lá um nome AirStage no equipamento. Dá para ver que até o projeto da placa eletrônica lembra muito dos equipamentos da Consul, da geração anterior, tanto que os códigos de erro que dá na placa da condensadora é muito parecido. Mas tem a questão da lataria, da estrutura do equipamento é um pouquinho diferente das outras marcas, a parte de carenagem da evaporadora também tem suas diferenças, porque ali ela é um projeto feito para Fujitsu, mas na verdade é de uma chinesa, não é um equipamento Fujitsu de verdade, digamos assim. Tanto que a Fujitsu ela tem a sua linha Premium, que ela chama Fujitsu AirStage Premium, que ainda continua sendo com base das Fujitsu Série G anterior, só que aperfeiçoada. Ali sim a gente sabe que é Fujitsu. A Fujitsu ela foi vendida, Muita gente não sabe, mas a Fujitsu ali, a parte de ar-condicionado e algumas outras coisas foi vendida para Paloma Rain, que é a empresa que acabou comprando a Fujitsu. Eu esperei esse tempo para falar um pouco da AirStage, porque eu queria saber como que ia se comportar dentro desses anos. É complicado falar, porque muita gente acha que está comprando Essential, está comprando um equipamento Fujitsu. E aí quando chega o equipamento, a pessoa vai ver, acaba se decepcionando, até o controle remoto acaba se lembrando de outros equipamentos, Então acaba se decepcionando um pouco, o equipamento é mais barulhento, ele é menos eficiente do que a Premium, por exemplo. A Essential, ela tem o IDRS dela ali 551. É o limite mínimo para ele estar dentro da classificação de selo Procel A, ali do ano de 2022 até agora, até 2025, porque depois vai ser mudado esse DRS para estar no mínimo do selo Procel A para 7. Então esse equipamento está bem fora. Digamos assim, ainda nesse ano é como se a nota mínima para o seu filho passar na sua escola seja 5 de média final. A Fujitsu, com esse equipamento, está fazendo isso, média final 5, para manter ali o selo Procel A. E já para os outros, depois que mudar a regra do DRS, ela vai cair lá para C, por exemplo, consumo C. Mas a Fujitsu Premium, não, ela tem o IDRS lá de 8.3, ou seja, ela classificável como nível ouro, mas ela está lá em cima. Só perde para o modelo da Samsung que tem IDRS 9. Ali
tá entre os mais econômicos, né, os mais eficientes da categoria. E esse Essential não. Tanto que muita gente acabou tendo problema com ruído, lataria batendo, parafusos espanados na condensadora. Eu sei disso porque eu tenho contato com muita assistência técnica e muitos são amigos, então eu consigo ter esse feedback. Eu participei de um treinamento até no prédio da Fujitsu antes deles mudarem o centro de treinamento deles e tinha esse equipamento lá. Só que, para ter uma ideia, não tinha nem esse equipamento desmontado para a gente poder ver. Eu fui ver depois com fotos de amigos, tal, para ver como que era esse equipamento, e não se compara nada com uma qualidade que nós esperamos de uma Fujitsu. Quando muita gente fala que esse equipamento é uma porcaria, temos que ver em que classificação de equipamento ele está. Se ele está como equipamento de entrada, equipamento mais barato, equipamento intermediário. Ali a Fujitsu ela se colocou com esse equipamento por um período como se fosse de intermediário para os mais top, porque a diferença de preço que tinha de um Essential para um Premium era muito pequeno, digamos assim. Na época que eu via vou dar um exemplo, tá? A Fujitsu Premium custava R$ 3.500 de 12.000 BTUs e a Fujitsu Essential custava R$ 3.100. E sem contar na falta de tecnologias nesses equipamentos da Fujitsu. A Fujitsu ela é extremamente atrasada no Brasil. Apesar de sempre ter produzido excelentes equipamentos, tanto nos equipamentos multi-splits, que são para vários ambientes ali com a mesma condensadora, como também nos equipamentos com high-wall, 1 para 1. Sempre foram excelentes equipamentos, mas nunca tiveram ali conectividade, já integrado no equipamento, você tem que comprar parte e o valor é bem mais alto, e nisso a Fujitsu sempre deixou a desejar. Para quem não ligava para a questão de conectividade, tudo bem, sem problema nenhum, só queria estar lá com o controle remoto e ligar, beleza. Mas ela não acompanhou a tecnologia que os outros fabricantes vieram colocando nos seus equipamentos. E a gente sabendo que lá fora, na Ásia, próprio Japão, existiam modelos lá extremamente avançados, com muita tecnologia, por exemplo, né, a linha Nocria deles. É que, conversando com eles falaram que ficaria muito caro trazer para o Brasil. Mas agora, o que nós temos no mercado com essa Fujitsu Essential, sinceramente, eu acho que não compensa. Se pararmos para pensar na categoria que ela se coloca, que é numa categoria de entrada, ela não é um equipamento porcaria como muita gente fala. Só que não é uma coisa que você espera de uma Fujitsu, sabendo, né, de toda a história dos equipamentos que vieram para o Brasil, que a gente teve contato, instalamos muito, inclusive os meus equipamentos pessoais ainda são Fujitsu da série A aqui na oficina, e eu tenho equipamentos Fujitsu série G na minha residência. Só que mesmo assim, eu não aconselho a compra dos equipamentos da Fujitsu Essential, a não ser que esses valores aí no mercado baixem aí 20, 25, 30% para estar ali junto com o valor de outros equipamentos, como por exemplo de Eugene, de Midea, de Agrato. Poxa, Michel, mas você está comparando esse equipamento Fujitsu com essas marcas que são as mais baratas? Sim, eu estou comparando. E mesmo assim, se você parar para analisar, esses outros equipamentos ainda entregam coisas a mais do que a própria Fujitsu Air-Stage Essential. Uma coisa que eu tenho que salientar é que o pós-venda da Fujitsu é muito bom. O pós-venda da Fujitsu sempre funcionou muito bem, tanto para garantia quanto para reposição de peça. Eu não sei como vai ficar isso depois que a Fujitsu foi vendida. Enquanto estava ali no comando da própria Fujitsu, estava funcionando, sempre funcionou muito bem e ainda está funcionando bem. Mas eu vou dar um exemplo. Uma placa de uma evaporadora de uma Fujitsu Essential para peça de reposição custa ali na faixa dos seus R$400, enquanto o da Premium custa ali na faixa de R$300 a 280. Então tem uma diferença muito grande de valor. Enquanto a placa de uma Fujitsu série G da geração anterior com R410 eu compro no mercado na faixa de R$750, R$800, um exemplo, tá? É uma nova.
O da Essential custa R$ 900, ou seja, até mais caro. Então, para que eu vou comprar ou indicar um equipamento que seja tão inferior em qualidade, em eficiência, em funcionamento, em tecnologia, para custar depois as peças mais caro que uma própria Fujitsu Premium? Então, é por isso que eu falo, a compra desse equipamento hoje não valeria a pena, a não ser se trouxesse esse valor para estar brigando lá com o valor de Agrato, de Midea e assim por diante. Você já deixou o like aí no vídeo, com todas as informações que eu estou passando? Eu sei que eu sempre defendi Fujitsu, mas é assim, eu sempre defendi coisas boas, independente de marca, ok? Não é porque é Fujitsu que eu vou falar bem de todos os produtos. Se o produto não é bom, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que manter a neutralidade do canal, que foi o que sempre, desde o começo, eu fiz. E se você não for inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, porque se você deixar para depois, você vai esquecer. Eu espero que tenha ajudado aí referente até a escolha ou a não compra desse ar-condicionado, por exemplo, porque é muito frustrante às vezes a gente investir no equipamento, porque eu sempre falo, o condicionador de ar, o ar-condicionado, ele é um investimento para o nosso conforto. Ele não é um investimento talvez para o local, porque você tem custo com ele, você tem instalação, você tem vários gastos, você tem energia elétrica, você tem manutenção, mas ele é um investimento para o nosso conforto. E é um equipamento que a gente quer que dure pelo menos uns bons anos aí. Hoje a média dos equipamentos estão durando 5 anos, né? Mas eu tenho equipamentos Fujitsu que estão há 15 comigo. Então eu sei que são equipamentos que duram. Tem outros equipamentos no mercado que estão durando ali, outras marcas ali, próximo a 10 anos. Porque você imagina, você instala um equipamento que seja praticamente descartável, você coloca na sua parede, você pede para o marceneiro fazer móveis laterais para combinar com o ambiente, com o equipamento, e aí depois de 2, 3 anos você tem que trocar o seu equipamento, ter o gasto do equipamento em si, e ainda você correr o risco de comprar equipamento que não vai servir perfeitamente para aquele local, vai ficar manchado em volta do equipamento se ele for um pouco menor, porque a tinta que ficou exposta à luz, ela acabou ficando diferente da que estava atrás do equipamento. Existem essas coisas a se pensar, porque dá diferença, e eu já vi muita gente chateada com os técnicos por causa do equipamento, porque deu problema. Basicamente, o técnico ele não tem culpa, ele instala o que o cliente quer, né? Mas na maioria das vezes eu sempre avisei os meus clientes dos problemas que poderiam ocorrer. E o vídeo vai ficando por aqui, espero ter ajudado a talvez você não entrar aí numa fria ou escolher equipamentos melhores. Na verdade, eu vou deixar aí na descrição, tá? Equipamentos que se enquadram dentro dessa categoria, que são melhores do que a Fujitsu Essential, para você dar uma olhadinha, tá bom? E se você comprar algum pelo link, você já ajuda o canal aqui com uma comissãozinha aí para quem sabe a gente consiga comprar equipamentos para trazer e mostrar para vocês aí um unboxing, teste de equipamentos aí, custo-benefício para o canal. E até o próximo vídeo.